Depois que entendemos os conceitos de solubilidade, pH do meio e do fármaco e polaridade, precisamos elucidar cada um dos mecanismos pelos quais os fármacos podem transpor as membranas biológicas. As forças responsáveis pelo fluxo de drogas através das membranas biológicas são chamadas gradientes. A palavra gradiente significa inclinação, considerada no sentido de descida ou ascensão regular e gradativa. Também quer dizer mudança no valor de determinada grandeza. Quando se fala em gradiente de concentração, entendemos que ocorre uma mudança na concentração das substâncias de acordo com o gradiente. Existem 4 maneiras principais pelas quais as moléculas atravessam as membranas celulares: difusão passiva, difusão facilitada, transporte ativo e pinocitose e fagocitose. Vamos entender cada uma delas na sequência. Trata-se do método de transporte mais observado nos fluidos biológicos e parece ser o processo mais frequente de absorção e distribuição de fármacos no nosso organismo. Na difusão simples ou passiva, as moléculas do soluto, o fármaco, se distribuem a partir de qualquer região em que estejam mais concentradas para as regiões em que estejam menos concentradas, passando sem gasto de energia pelas membranas. A difusão simples resulta da energia cinética do gradiente de concentração que dirige o movimento do soluto e representa a diferença de concentração do soluto, ou seja, o fluxo ocorre a favor do gradiente de concentração. Desse modo, não se despende energia e, por esse motivo, o processo é passivo. Quando a difusão passiva se efetua através das membranas biológicas, as moléculas do soluto devem apresentar as seguintes propriedades: ser apolares, possuir peso molecular compatível com a bicamada lipídica da membrana a ser atravessada e ser lipossolúvel. A difusão facilitada difere da fusão passiva porque necessita de um transportador existente na membrana, sem exigir gasto de energia. Na difusão facilitada, portanto, a membrana participa da seleção de partículas, moléculas ou íons, o que lhe confere o caráter de processo ativo. O transporte de glicose é um dos exemplos clássicos da difusão facilitada do epitélio intestinal para o sangue e do sangue para o sistema nervoso central. A glicose é hidrossolúvel, mas ao unir-se ao seu transportador existente na membrana, o complexo formado torna-se lipossolúvel e atravessa a membrana. Ao atingir a superfície interna da membrana, o transportador libera-se da glicose e volta a repetir o processo. As proteínas transportadoras que existem nas membranas podem ser saturadas por moléculas do soluto a ser transportado, de modo que, diferentemente do que acontece com a difusão simples, a velocidade da difusão facilitada não é proporcional à concentração do soluto. A força responsável pela difusão facilitada e, como na difusão simples, o gradiente de concentração, mas sua velocidade depende da combinação com o transportador existente na membrana. No transporte ativo, o soluto, para atravessar a membrana, precisa combinar-se reversivelmente com a proteína transportadora existente na membrana, formando com ela um complexo. Outra característica do transporte ativo é que esse complexo se dirige contra um gradiente de concentração, isso é, sai de um local de concentração menor para um local de concentração maior. Por isso, deve ser realizado o trabalho com necessidade de alto gasto de energia, ou seja, moléculas de ATP, que são fornecidas pela célula. É como se acontecesse um transporte ladeira acima, ou de um nível mais baixo para um nível mais alto. O transporte ativo é importante, por exemplo, na absorção intestinal de alguns fármacos, na remoção de alguns fármacos do sistema nervoso central, na excreção hepatobiliar e renal de muitas drogas e seus metabólitos. A pinocitose e a fagocitose são processos de absorção, nos quais a membrana celular se invagina ou forma pseudópodos em torno de uma molécula ou de várias pequenas moléculas e as engloba junto com gotículas do meio extracelular. Em seguida, formam-se vesículas intracelulares que se destacam da membrana. O sistema fagocítico no baço e fígado remove macromoléculas e material tóxico encontrado no sangue. A fagocitose e a pinocitose exigem energia celular para sua execução e, diferentemente do transporte ativo, não necessitam de transportadores específicos nas membranas celulares. O paracetamol ainda no estômago inicia sua absorção pelo processo de difusão passiva, pois encontra-se na forma não ionizada.
Quando chega ao intestino e tem a sua máxima absorção, o processo predominante é o de difusão facilitada.